Pessoal, vou mostrar agora como utilizar o programa do Easel. É um programa muito fácil e muito intuitivo para a parte de CNC. Aqui embaixo a gente tem uma questão muito importante, que é polegadas ou milímetros. Pode escolher trabalhar em polegadas ou milímetros. No nosso caso, eu prefiro milímetros. Aqui em cima pode modificar o nome do projeto. Então, por exemplo, armação 1 e salvar. Dessa forma, vai ter sempre esse projeto pronto para te utilizar. Aqui na lateral tem um menu com diversas opções. Dificilmente vamos utilizar elas. Porém, caso queira fazer um desenho de armação direto nesse programa, pode utilizar tanto a ferramenta de linhas quanto a ferramenta de formas. Temos ferramentas para escritas também, para adicionar ícones, medições, entre outras. Desse lado é a nossa prancheta de design. É aqui que vai ser feita toda a configuração. Nesse lado já é a nossa prancheta da CNC, onde a gente vai entender as configurações para a CNC. Então, aqui vamos em projetos, importar SVG, nesse caso que é o arquivo que foi feito no sistema de vetores. Vamos escolher aqui a armação. E aqui temos o nosso SVG. Como pode ver, o tamanho dele está muito pequeno. Aqui a gente tem 26 milímetros e 10 milímetros. Para alterar, nós podemos alterar apenas a altura ou apenas a largura. Como nós já fizemos o nosso desenho direitinho no outro programa, nós vamos apertar nesse ícone aqui, que é um link, que quer dizer que quando alterar uma medida, a outra vai alterar simultaneamente na proporção. Então, vamos colocar que a nossa armação vai ter 170 milímetros de largura, automaticamente ele alterou a altura. Agora, vou colocar ela aqui na parte inferior. Pode ver que quando nós modificamos o local do desenho, na CNC também vai alterar o local do desenho. Aqui na CNC, a gente consegue ter um preview, uma estimativa do que vai acontecer. Aqui, como pode ver, ele está escolhendo uma opção de madeira, mas não influencia, né? Podemos até colocar algum outro tipo, por exemplo, um acrílico, mas é apenas para alterar a cor aqui no simulador. Essa parte aqui é onde a gente vai definir qual que é o tamanho do nosso acetato. Então vamos pegar um tamanho bem padrão, que é de 170 milímetros de largura por 60 de altura. A espessura do nosso acetato normalmente ela fica em torno de 6 milímetros. E a gente definiu que o ponto principal é o canto inferior esquerdo. Aqui a gente pode ver que o tamanho do nosso acetato não vai ser o suficiente para fazer essa armação que eu desenhei. Então, ou nós vamos ter que alterar o tamanho da armação, ou colar acetatos para que ele fique do tamanho correto. Então, vamos dizer que em vez de 170, ela vai passar a ter 150. Tendo 150, se eu selecionar a minha armação aqui, eu posso colocar ela mais perto da base, vamos aproximar. E aqui eu já vou conseguir fazer o corte da minha armação. Outro ponto importante é a parte de corte. Aqui no corte a gente vai ter que definir alguns parâmetros. Nós recomendamos que a velocidade de rotação seja sempre a maior possível, que é 12.000 RPMs. Já a velocidade do feed pode ficar em torno de 400. Já conseguimos fazer com outras velocidades, porém, para garantir a segurança da broca, né, a segurança da nossa fresa, a gente aconselha a trabalhar com 400. Vai demorar um pouquinho mais, porém vai conseguir fazer um corte mais limpo. Nos bits, essas aqui são as fresas. Pode criar uma fresa aqui ou utilizar alguma outra. Nós utilizamos essa 1/8 de polegadas, que são as flautas duplas. Agora voltando ao nosso desenho, a nossa prancheta do desenho, nós temos esses pontos amarelos. Esses pontos amarelos vão ser pontos que a fresa não vai cortar. Como assim? São pontos que garantem que o acetato, quando for recortado, ele não se solte completamente da folha de acetato. E aí ele não fique, vamos dizer, passeando enquanto a fresa vai cortando. Eles são muito importantes e a gente pode adicionar eles aqui, nas tabs. Essas tabs nós ajustamos o tamanho delas, a largura, nesse ponto. Normalmente pode trabalhar de 2 a 4 milímetros. E a altura delas
aqui está como 2 milímetros. O que que significa? Quando a fresa passar, ela vai ir cortando toda a superfície até que falte 2 milímetros para o final dela, para ultrapassar a folha de acetato. Quando faltar 2 milímetros, ela vai pular essa parte e aí a folha vai ficar presa ainda no modelo. Isso é bem importante para não perder o desenho no meio do caminho. Como assim? Se essa folha aqui se soltar, se essa parte, essa forma aqui se soltar, né, vamos usar essa parte aqui, ela vai ficar tremendo enquanto a fresa passa. Isso pode danificar a armação. Então tem que tomar um cuidado muito grande aí. Aqui já, na parte de corte, a gente vai selecionar a forma e vai decidir o quanto que a fresa vai cortar. Então vamos dizer, não queremos que passe por toda a folha de acetato. Quero que corte apenas 1 milímetro, só marque a folha. Então ela vai marcar aqui. Eu quero que ela corte por completo, então tem que deixar no máximo 6 milímetros. Esse valor aqui, ele é alterado conforme o tamanho da espessura que a gente colocou aqui. Se eu colocar 8 milímetros, aqui alterou para 8. Se colocar 4 milímetros, pode ver que até a folha aqui foi alterada e aqui alterou para 4. Agora, outros pontos importantes e relevantes. Você pode modificar onde vai ter essas pontes. Por quê? Se tiver algum detalhe, algum lugar mais importante, é melhor que não fique com a ponte nesse local, porque ela pode atrapalhar. Então, por exemplo, aqui em cima, como pode ver, o tamanho da fresa e desse desenho aqui não vai funcionar, a gente pode até observar aqui. Ele vai cortar a armação fora. Então a gente tem que alterar o desenho ou alterar a espessura. No caso, como a nossa fresa ela é de 1/8, a espessura, nesse caso, a gente não consegue alterar, só se modificar o tamanho da fresa. Outra opção é esta parte aqui, no corte. Quando nós vamos selecionar o tipo de corte, nós podemos dizer, eu quero que corte tudo na parte interna do desenho, eu quero que corte na parte externa do desenho, eu quero que corte em cima do desenho ou que retire todo o desenho. Tá, mas para que funciona isso? Bom, você fez um desenho e agora precisamos alterar ele. Aqui eu posso selecionar por formas, como vocês podem ver. Se eu selecionar a forma aqui da armação da parte interna, eu posso dizer que eu quero que corte ela na parte interna do desenho. Já a armação na parte externa, eu posso solicitar que corte na parte externa do desenho. Assim eu vou acertando a espessura que tem que ter o meu acetato para fazer a minha armação. Aqui, por exemplo, eu posso dizer que eu quero que corte completamente. Então ela vai cortar tudo. Esses são os principais pontos do ISO. É bem simples de trabalhar, muito fácil de ajustar ele e configurar. Finalizada essa parte, nós vamos estar com a facilitadora conectada e vamos apertar em cortar.